Aí já aproveita e já compra esse aqui também, do Dallas Williams. Esse que não está esgotado. A grande omissão. Omissão. A grande omissão. Dallas Williams. Dallas Williams. Foi nada combinado, né? É legal isso, esse livro aí que o Ricardo apresentou, porque é bom que dá uma chave aqui para a gente começar. O Ricardo trabalhou a questão do caráter do discípulo, né? E creio eu que utilizou bastante o livro do Dallas. E aí isso, né, esse caráter sendo trabalhado em nós, né, uma vez rendidos ao Evangelho, tendo sido alcançados pela graça de uma forma específica e tal, o que vem depois disso? O que vem a partir disso? Né? Isso é algo que faz parte apenas da minha vida? Deus me alcança, o Evangelho me alcança, eu me rendo a isso, e aí então eu passo a viver isso na minha vida e está tudo certo, até que Jesus volte, né? Ou até que Ele me chame, né? Enfim, o que isso acarreta, né? O que vem a partir disso, dessa nossa vida de entrega? Então, por isso que a gente está trabalhando hoje, nessa manhã aqui, toda essa questão de discipulado, né? E que é importante a gente entender o caráter que o discipulado gera em nós, a partir de uma vida de discipulado em Jesus, e como que nós somos parte disso para a vida da igreja, para a vida da comunidade. E aí eu queria trabalhar de uma forma bem objetiva aqui, junto com vocês, duas etapas aqui, né? Os desafios da grande comissão, né? Foi o texto que o Ricardo passou lá no início, né? Em Mateus 28, a partir do versículo 16, que eu vou ler. O que esse texto traz como desafios para os nossos dias atuais, e depois a gente vai dar uma passada prática, que nada mais é do que um método, ok? Um método que a gente tem aplicado aqui com o nosso grupo de jovens, e também já com algumas pessoas, já com os adultos da nossa comunidade, não todos, a gente está no processo também inicial disso, e que você pode, a gente tem aqui visitantes de outras igrejas e tal, você pode também aperfeiçoar, enfim. É legal, semana passada entrou em contato com a gente uma pessoa que fez um dos nossos treinamentos de discipulado e disse que tem implantado na igreja dela e tem sido muito legal, tem sido muito bom. Tal. Então, fique à vontade aí para você usar. Se você aperfeiçoar, lembra de mandar um e-mail, me ligar, eu melhorei isso aqui, ótimo, tem que ser assim mesmo. Ok? Então a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre esse texto que se encontra lá em Mateus, no capítulo 28. A Bíblia toda, ela aponta, né, para uma missão, primeiramente, de Deus, e depois essa missão sendo passada para o homem, né, alcançados por ele, homem, mulher, enfim. Ok? Então, a Bíblia toda, alguns autores contemporâneos têm trabalhado muito nesse sentido. Né? O Michael Gorin, que veio pregar aqui na nossa comunidade no ano passado, ele lançou um livro, Luz para as Nações, em que ele aponta essa missão de Deus em trazer para si um povo, e esse povo ser luz para as nações. A tese dele é que isso está na Bíblia toda, né? Isso encaminhando para isso, para essa missão, para esse objetivo. Só que esse é um texto bastante específico, né? Onde nós encontramos Jesus fazendo isso. É conhecido aí por nós como uma grande comissão, né? Por isso o livro chama a grande omissão. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Porque Jesus está comissionando agora aqui um grupo de seguidores, de discípulos, para dar continuidade àquilo que ele fez. Uma vez que o caráter dele já faz parte da vida desses discípulos, agora eles precisam dar continuidade a isso, fazendo novos discípulos de Jesus. Mas a gente vai analisar isso aqui um pouquinho a fundo.
Será que, a pergunta que a gente precisa fazer é, será que isso tem sido feito nos nossos dias? Será que a nossa igreja atual, contemporânea, tem dado continuidade a isso? Tem entendido bem, extraído lições desse texto aqui de uma forma específica, que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa manhã. Então, Jesus aqui, ele já havia passado pelo processo de crucificação e ressurreição, e é um dos aparecimentos de Jesus fisicamente com os seus discípulos após a sua ressurreição. E aí o texto diz assim: os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O discipulado, ele não é algo ocasional, ele não é algo fora do normal, assim, isolado da vida cristã. Isso tem que ser, antes da gente começar a tirar lições aqui, a gente precisa entender isso. Eu gosto sempre de começar essa parte do nosso curso falando que a gente não tem intenção nenhuma de convencer você a fazer parte do processo de discipulado, tanto para a sua vida, ou como para você entender que isso aqui tem a ver com você e você começar então a colocar isso em prática. Não, porque o discipulado bíblico, quando a gente olha para a vida de Jesus, é algo que faz parte do estilo de vida dele. Tem toda uma questão cultural, como o Ricardo abordou, rabínica e tudo mais, mas a essência disso não é algo extinto com o passar do tempo. Em nenhum local das Escrituras a gente encontra Jesus extinguindo isso. Lá no século XXI o negócio vai ser muito diferente, vai ser corrido e tal, então isso aqui não tem a ver com vocês. Não, a gente não encontra isso. Pelo contrário, a última fala de Jesus nesse texto que nós lemos é uma fala atemporal. No texto original tem a ver com: olha, eu vou estar com vocês até quando eu voltar, até quando todas as coisas forem totalmente restauradas. Então é uma questão que tem tudo a ver com a gente hoje, ok? Mas traz consigo algumas implicações que, quando eu olho para a minha vida como um discípulo de Jesus hoje, desse texto, eu falo: poxa, tem coisa que eu estou interpretando errado aqui. Tem coisa que a minha vida não está muito legal, não está muito sendo encaminhada de fato por essa ordem que Jesus deu. Algo que é interessante da gente também introduzir aqui dessa conversa de Jesus com os discípulos é que essa não era uma conversa para apóstolos. Jesus não teve essa conversa aqui com os apóstolos dele, apesar de que os que estavam com ele foram os apóstolos, mas não era uma conversa para apóstolos. Como a gente sabe disso? Aqui o Espírito Santo iluminou a mente do evangelista, e a fala, a forma como o texto original traz para a gente esses 11 que estavam com Jesus aqui, aparece a palavra discípulos. Em outras ocasiões, quando Jesus estava reunido com os 11 também, ou os 12, aparece a palavra no grego apóstolos. Mas aqui não, aqui é com discípulos. Ou seja, todos aqueles que se tornaram seguidores de Jesus vão ter que seguir essa comissão aqui, estão sendo comissionados aqui, como a gente comumente trata esse texto aqui. E aí, para isso, a gente precisa entender um pouquinho a essência. Eu não vou aqui abordar o Evangelho de uma forma totalitária, já foi abordado pelo Ricardo, mas simplesmente o ponto da história que a gente está vivendo dentro do Evangelho. O ponto da história onde nós estamos vivendo é o momento onde Jesus está restaurando todas as coisas. E isso inclui a vida dos seus seguidores. Okay? Jesus, já aqui após a sua ressurreição, já estava iniciando esse processo. Logo após o derramamento do Espírito Santo vem, e aí a vida de Jesus passa a habitar nas pessoas. Tudo isso dentro da história faz parte do processo de restauração.
Jesus está restaurando. Então por que a gente fala da restauração do caráter? Porque é isso que está acontecendo. Uma vez que a vida de Jesus está em mim, o meu caráter está sendo transformado. É algo que está em processo. E como Jesus deu início a isso? Como que Jesus iniciou isso? Através do discipulado. Através da vida dele, servindo de exemplo prático, cotidiano, para pessoas que o seguiam. As pessoas vivenciavam com Jesus essa nova realidade de vida. Ok? A gente encontra Jesus em alguns momentos indo para um monte, pregar, a gente encontra, falar para multidões. Mas a vida prática e cotidiana de Jesus não era essa. Olha que interessante. A vida prática e cotidiana de Jesus é: as pessoas vão ver como eu vivo, e aí no meio do cotidiano eu vou ensinando como elas vão viver, e aí o negócio vai funcionar. E aí o meu caráter vai começar a ser trabalhado na vida dessas pessoas. Isso é o que nós chamamos de discipulado, é o discipulado bíblico. Tá? Por trás disso, mais uma vez, existe uma figura cultural? Existe, rabínica. A ideia aqui não é transformar ninguém em rabino e a gente vai começar... Não é essa a ideia. Porque existe essa ideia. Mas a essência do discipulado continua mesmo. Continua mesmo. E a gente vai trabalhar isso aqui. Vamos ver o que acontece. Então, a gente precisa entender que quando nós somos alcançados pela graça através do Evangelho, a ideia que está na mente, no coração de Jesus não é: olha, então agora me espere até eu voltar. Isso lá em Atos, no capítulo, logo no início do livro de Atos, no capítulo 1, versículos 3 a 8, você vai ver um negócio interessante. Jesus aparece também para algumas pessoas, né, e a turma lá entende que, olha, então agora é agora que o seu reino vem, o Senhor vai restaurar Israel, está tudo certo, então. E aí Jesus dá um fora na turma. Jesus fala: olha só, esse negócio, quando as coisas vão estar plenamente restauradas, não tem a ver com vocês, fique tranquilo, okay? Isso aí tem a ver comigo. A hora, tudo, vocês não têm que se preocupar com isso. E aí ele fala, comissiona também: o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão seguir esses testemunhos, vocês vão fazer discípulos, é assim que vocês vão viver até que eu volte. Okay? É isso. Então, isso ecoa para os nossos dias hoje. Tem tudo a ver com a gente hoje. Okay? Deus não tem problema nenhum. A gente também não pode ser extremista, né? A gente, infelizmente, nós temos linhas dentro do evangelicalismo, né, ocidental, contemporâneo, de que Deus só está preocupado em te abençoar, te dar coisas e tudo mais. Okay? Mas também existe outra linha que fala que Deus não tem nada a ver com isso. E as duas linhas estão erradas. Deus não tem problema nenhum nos abençoar, okay? Em realizar sonhos nossos. Mas, aí que vem a grande questão. O objetivo de Deus em nos alcançar, primário, não passa por isso. Passa por restaurar a nossa vida. E como que nós respondemos a isso? Fazendo isso também, participando disso também na vida de outros. E aí no meio da nossa vida, e aí Deus nos abençoa e tudo mais. Mas a essência tem que ser essa. Então, diante disso, né, eu quero começar aqui a ser um pouquinho mais claro com vocês em relação à resposta desse texto para os nossos dias atuais. Né? Como que isso está funcionando hoje? E aí por isso que eu trouxe esse livro aqui, e que vale a pena você ler também. O autor é um filósofo, realmente é um livro denso, mas que a gente apanha do início ao fim desse livro aqui. Então se prepare para começar a ler esse livro. O que o Dr. Dallas Willard abordou aqui nesse livro, né? Ou foi um deles? Alguns pesquisadores, teólogos contemporâneos, já há algum tempo, têm começado a questionar a resposta da nossa igreja atual, de discípulos de Jesus hoje, a esse texto de Mateus 28. E aí, nesse livro aqui, o Dr. Dallas ele enfatiza o fato de que a igreja cristã atual ela não tem obedecido fielmente a essa ordem da grande comissão. Não tem. E como que ele conclui isso? Essa tese dele? A conclusão dele deve-se pelo fato de que existe uma disparidade enorme entre a vida daqueles que se dizem discípulos de Jesus hoje
e a vida expressa nas Escrituras que deveriam exalar da vida de um discípulo de Jesus, que é a primeira parte aqui do nosso treinamento. Então, esses pesquisadores, teólogos, começaram a observar isso. Bom, está muito diferente. As pessoas se dizem cristãs, mas o negócio está muito diferente na realidade, na vida prática. Eu não sei se vocês tiveram acesso ao último IBGE, que mostra um crescimento assim, exorbitante da comunidade cristã no Brasil, cerca de 61% nos últimos 10 anos. E aí, a pergunta que a gente precisa fazer para a nossa comunidade cristã é: o que isso tem refletido para o nosso país, para a nossa cidade, para a nossa vizinhança, para o nosso trabalho? Como que isso está acontecendo? Então, a partir dessas perguntas, o Dr. Dallas Willard, ele conclui que essa disparidade ela está acontecendo porque as comunidades de discípulos não estão reproduzindo discípulos, não estão fazendo discípulos de Jesus. Okay? E aí talvez você possa perguntar: mas como assim? As igrejas estão crescendo, está todo mundo se convertendo, tal, cheio de ator, atriz, a mídia toda, principalmente brasileira, todo mundo vira crente, de um lado para o outro, tal. Como é que é esse negócio? E aí, eu acho interessante uma colocação que ele faz. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei, está aqui anotado, que ele diz assim: grande parte dos problemas da igreja de hoje pode ser explicada pelo fato de seus membros nunca tomarem a decisão de seguir a Cristo. Olha que coisa louca. Olha a conclusão dele. Olha que algo perigoso. Ele fala: grande parte dos problemas da igreja hoje pode ser explicado pelos fatos dos seus membros nunca tomarem a decisão de seguir a Cristo, de se tornarem discípulos de Jesus. São os amigos do Evangelho, são aqueles que estão à porta, assim, olhando, observando, participando. Mas esse negócio de se tornar discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, ele fala aqui no livro assim, que infelizmente hoje esse negócio virou meio que acessório de carro. Você vai na concessionária, aí você escolhe o carro que você quer com os acessórios. Discípulo de Jesus é um carro de luxo, entendeu? Eu não preciso ser esse carro de luxo, assim, banco de couro e tal. Posso ser uma outra coisa aqui qualquer. Mas isso nas Escrituras não existe, essa possibilidade. Um outro livro que eu gosto muito, que me marcou muito todo esse estudo sobre discipulado e tal, é esse do Dr. Kate Phillips, A Formação de um Discípulo. Um livretinho que custa R$9. Muito bom. Ele conta a experiência dele. Esse cara foi um pastor que resolveu deixar o seu ministério tempo integral, tal, igreja local, e ir para um gueto de Los Angeles, trabalhar lá no gueto, evangelizar lá no gueto. E aí ele vive uma realidade interessante lá. Ele traz pessoas com ele, monta todo um projeto. E aí, qual é a ideia dele? Bom, vou fazer cultos para as pessoas se converterem. E aí ele faz os cultos, faz lá a explanação do Evangelho e tal, e no final, o desafio, o apelo a quem aceita. E aí, no início do livro, ele conta que muitas crianças, o pessoal todo aceitava Jesus e tal. E aí, na cabeça dele, ele fala: cara, isso daqui a uns anos vai transformar o gueto. Olha a quantidade de seguidores de Jesus, de pessoas que estão se convertendo e tal. E aí ele vive muito tempo ali, a tempo de ver essas crianças, adolescentes crescerem. E aí ele se frustra. Por quê? Porque ele começa a observar que os traficantes, as prostitutas, as pessoas, os assassinos, foram aqueles que lá atrás se converteram, levantaram a mãozinha lá. E aí olha a conclusão que ele chega no livro. Uma triste conclusão. Olha só o que ele diz: eu havia proclamado o Evangelho, mas tinha falhado em fazer discípulos. Proclamei o Evangelho, mas falhei em fazer discípulos. Que negócio é esse? Não é a mesma coisa? Esse negócio não é a mesma coisa? E aí a pergunta que a gente precisa fazer é: por que está acontecendo essa incoerência? Por quê? Eu acho que não só
só eu que penso isso. Né? A gente está vendo realidades em outros países e tal. Existem já pastores, teólogos brasileiros também abordando a mesma questão. A gente precisa fazer essa pergunta: por que está acontecendo essa disparidade, essa incoerência? A gente não pode colocar a culpa só no pecado, né? Não, mas já fala que ia ser desse jeito, ia tudo piorar, tal. Tem igreja vivendo assim, né? Mas não é isso que Jesus mandou, não é essa a ordem dele. E aí eu queria pensar, à luz de Mateus 28, algumas questões que podem estar servindo aí para trazer essa incoerência nos nossos dias. E aí a primeira delas é a atribuição do fazer apenas para quem vai. Vou te explicar isso aqui melhor. Lá no texto, a gente encontra, né, a ordem de: olha, então vão e façam discípulos. Ide por todo mundo, né, aquele texto de adesivo, né, ou de cultos de envio de missionários. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, tal, e tudo mais. O que está acontecendo aqui, gente? Ao longo da nossa história, né, da história nossa aqui atual, tem sido muito comum a ênfase dada pelo ID, né, apresentado aqui na nossa tradução bíblica aí que vocês têm em mãos. Mas aqui a gente precisa entender, pessoal, aqui não é uma crítica a ninguém, tá bom? Isso aqui é errinho, sim, a gente erra e tal. Mas aqui na tradução que nós temos, ela infelizmente não aborda a questão essencial desse texto aqui, da ordem de Jesus. Né? Por quê? Porque o verbo que está no imperativo, né, que é de fato uma ordem, não é o verbo de ir para lugar nenhum. É o verbo de fazer. É o verbo fazer discípulos. O verbo ir, né, que a gente traduz como o ir, né, ele no texto original, ele está no que na nossa gramática portuguesa a gente, né, comumente chama de gerúndio, né, que seria algo mais assim, indo. Né? E aí olha só como faz muita diferença a interpretação desse texto. Lá está o bonequinho dos missionários indo lá, mas eles estão deixando um aviso para a gente. A ordem não é ir, mas é fazer. Por que isso faz diferença? Vamos pensar de uma forma prática no que Jesus está fazendo ali. Jesus está com aqueles caras ali, okay? E ele vai passar pouco tempo com eles, de forma física, corpórea. E aí tem um negócio que precisa começar a acontecer. Aqueles caras precisam dar continuidade a isso que Jesus fez, ao processo discipulado. E aí olha só como tem total coerência ali. Jesus está num monte com os caras. E aí, imagina Jesus assim para eles: ó, o seguinte agora que vocês já ouviram, o que vocês vão fazer? Enquanto vocês viverem, quando vocês saírem daqui desse monte, começarem, vocês vão para o trabalho, para casa, não sei, vai no mercado, vai no cinema, onde vocês forem, quando vocês viverem, façam discípulos. É isso que o texto está trazendo para a gente, no original. Para a gente, ecoa da mesma forma. Meu querido, enquanto você trabalha, enquanto você está de férias, enquanto você está lá conversando com o seu vizinho, enquanto você está jogando futebol, enquanto você está indo no mercado, enquanto você está fazendo o que você tiver, você tem uma ordem: fazer discípulo. Então não é para eu ir para lugar nenhum. Não é para você ir para lugar nenhum. Aí entra outra questão: Jesus chama pessoas de forma específica, missionários, para ir, aí sim. Mas não é nesse texto que Jesus faz isso. Tá bom? Nesse texto aqui, Jesus está dando uma ordem para todos aqueles que se rendem ao Evangelho, a ordem de fazer discípulos. E aí, essa pode ser uma questão um pouquinho complicadora para o cumprimento dela nos nossos dias, porque infelizmente a ênfase aqui tem sido errada. Segundo, o cumprimento parcial da missão também pode ser um fator que tem atrapalhado o cumprimento dessa ordem aqui. Por que o cumprimento parcial da missão? Sabe por quê? Porque, infelizmente, a missão da igreja hoje, muitas vezes, tem sido batizar pessoas. É um dia de festa, e tem que ser mesmo. Né? A gente, lá um amigo veio para a igreja, e aí se rendeu ao evangelho, ele quer ser batizado, tal, tá tudo certo, minha família, minha irmã, tal, maravilhoso, dia de festa. Só que o negócio não termina nesse dia. E aí que vem uma questão. Infelizmente, as igrejas, nós, muitas vezes, a gente investe tempo em evangelizar. Né? Não, quero falar de Jesus, tal. Aí a gente consegue trazer a pessoa para a igreja.
E a pessoa se rende ao Evangelho, é batizada. Meu irmão, agora se vira. Infelizmente, muitas vezes é o que tem acontecido. Cumprimento parcial da missão. E olha lá, olha só a ordem completa de Jesus. Olha o que ele fala. Ó, vocês vão trocar isso aqui. Quando vocês vivem, vocês vão fazer discípulos. Como vocês vão fazer? Aí vocês vão batizar as pessoas. Ou seja, vocês vão inseri-las de forma visível na aliança. São meus discípulos. E aí depois disso, vocês vão ensinar. Aí o processo fica completo. Batizo, mas eu também me preocupo em ensinar, em dar continuidade. O processo não termina aqui. Então a ordem de Jesus: façam discípulos, batizando e ensinando. Quero abrir um parênteses. Vamos lembrar aqui, essa ordem não é para apóstolos, ok? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A ordem aqui de ensinar não é para o pastor. Quem ensina, a ordem não é essa. Olha só que interessante. Quem tem que ensinar alguma coisa aqui? Todo discípulo de Jesus. A gente tem lá depois Paulo falando, né, mas é outra história. Pessoas específicas dentro do povo. Mas que nenhuma delas também estão extintas do processo de discipulado, de ensino. Então, todos vocês que estão aqui, que um dia se renderam ao Evangelho, estão inseridos aqui nessa ordem. Só que aí entra uma outra questão, que pode ser um complicador para o cumprimento dela. Líderes que não vivem o discipulado em suas vidas. Em suas vidas. E aí isso aqui é terrível. Sabe por que isso aqui é terrível? Porque a consequência disso é trágica. O que começa a acontecer? Infelizmente, é comum líderes começarem a pensar que já são discípulos formados. Né? Não apenas líderes, já velhos de igreja. Nasceu na igreja, não, já está tudo certo, tudo formado. Eu costumo dizer o seguinte, cara, então, ou você é um zumbi, né? Jesus já te levou, ou então tem alguma coisa errada. Porque o processo de formação plena é só quando Jesus vai restaurar plenamente. Esse negócio não aconteceu ainda não, na vida de ninguém que vive aqui nos nossos dias. Né? E aí a gente precisa entender aqui que a consequência de líderes e pessoas que já estão há muito tempo na caminhada começaram a viver essa história de que não, eu não preciso estar nesse processo de discipulado. É trágico. Por quê? Porque o resultado disso é a multiplicação de discípulos que se parecem com ele, comigo. Eu já estou formado, vou começar a fazer discípulos. E aí, faço discípulos meus. Ninguém aguenta o outro igual a mim. E aí eu tenho notícia para você: ninguém aguenta o outro igual a você também. É um só. É assim. A gente está em formação. O nosso caráter está sendo lapidado. E é interessante como Jesus faz isso aqui. Como ele fala para a gente fazer. Que mostra mais uma vez que todo mundo que se rendeu ao Evangelho é para fazer isso. Olha que interessante a forma como ele fala. Como que a gente vai fazer? Né? Ensinamos a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E aqui mais uma vez essa tradução não é a mais feliz. Né? A gente tem essa que se aproxima mais. Porque também a ideia original é uma ideia de que o negócio está acontecendo ainda. Vocês vão ensinar tudo que eu tenho ordenado para vocês. Olha que interessante. Jesus caminhou com esses caras aqui pessoalmente, durante um tempo. Jesus poderia falar de fato isso. Olha que vocês aprenderam. Toca para frente. Ensina isso aí que vocês aprenderam. Mas não, ele fala assim, ensina o que vocês ainda estão aprendendo. Ou seja, o processo de discipulado na nossa vida ele deve ser contínuo, do início ao fim, independente de tempo de igreja, de cargo que ocupa na igreja. O processo de discipulado tem que ser enxergado como sendo essencial para todo discípulo de Jesus. Porque aí a gente vai conseguir ensinar de fato o que a gente está aprendendo ainda. Eu não vou ensinar aquilo que eu acho, aquilo que, não, já está tudo certo, está tudo formado. E aí, uma última questão aqui do porquê que talvez esse lance aqui de Mateus 28 não esteja sendo colocado em prática de uma forma legal nas nossas igrejas atuais. Porque a gente utiliza métodos com pouca ou nenhuma característica de intimidade. Aqui não é uma crítica à escola bíblica dominical, aqui não é uma crítica ao culto, né, de celebração de domingo, não, de forma alguma.
de forma alguma. Mas a gente precisa entender, e não precisa fazer força para entender, que não são promotores de intimidade. É só você pensar na sua realidade prática. Eu penso na minha, eu consigo chegar aqui domingo, é maravilhoso, o culto de celebração, ensino, tudo mais. Eu consigo falar com 2, 3 pessoas de forma superficial, rápida. Não são promotores de intimidade. Não são. E aí, se nós olharmos para a vida de Jesus, a forma como ele fez e trabalhou isso com os seus discípulos, uma característica que é marcante é intimidade, relacionamento. Jesus se relacionava com os caras. Jesus não ia para um monte pregar para os caras só e depois ir embora para casa. Jesus caminhava com eles, Jesus comia com eles. Então, eu gosto muito da fala aí do David Cornfield, que ele fala, né, se o discipulado perder de vista o relacionamento comprometido e pessoal, deixa de ser um discipulado bíblico. Olha só, a ênfase do discipulado está nos relacionamentos. É no relacionamento pessoal que se descobre o verdadeiro valor do discipulado. Se não há relacionamento interpessoal, então é impossível a realidade do discipulado de Jesus. Olha que forte isso. Se não há relacionamento, se a gente não está relacionando intimidade, vivência, então é impossível a realidade do discipulado de Jesus. E é um pouco lógico isso aqui. Se Jesus viveu isso com os caras, é porque o negócio era para ser dessa forma. Era para ser relacionamento, era para ser relacional, íntimo. Tinha que ser assim mesmo. Mas aí a gente, logicamente, aqui já fechando essa parte, a gente vai encontrar desafios para isso nos nossos dias. É óbvio. A gente vive dias corridos. Os nossos dias são de agendas lotadas. Infelizmente, muitas pessoas não gostam de ouvir que quando eu entro no processo de discipulado de Jesus, a minha agenda vai ter que ser modificada. É simples assim. As minhas prioridades vão ter que ser modificadas. Não tem como amolecer isso. Está vendo? Isso aqui não é lei que tem que ser cumprida. Isso aqui é algo que tem que ser natural. O estilo de vida muda a partir do momento que eu me rendo ao Evangelho. Eu faço parte de uma outra história. E aí, nessa outra história, felizmente ou infelizmente, muitas coisas são contraculturais. E aí, uma das questões que são mexidas é a nossa agenda. São as nossas prioridades. É aquilo que faz parte lá do nosso dia como prioritário. Por quê? Porque tempo por tempo, gente, ninguém tem. Falta para todo mundo. Se eu deixar, eu tenho a agenda cheia o tempo todo. E excluo isso aqui da minha agenda com muita facilidade. E isso acontece com todos nós. Então, é um desafio. Por quê? Porque requer de nós mudança de estilo de vida. Não tem jeito. Brigue com Jesus, não brigue comigo. É um desafio porque nos inclui efetivamente na missão. Vai acabar aquela história de trazer gente para cá e a gente ficar super satisfeito porque batizou, tirar um foto, nossa, fui eu que evangelizei e aí está tudo certo. Não está tudo certo. Por quê? Porque a partir de agora, tem que ter dedicação minha. Não é responsabilidade do pastor. Tem que ter dedicação minha de ensinar aquilo que eu tenho aprendido. É um desafio porque nos impulsiona a uma constante vida de discipulado. Constantemente eu tenho que enxergar para mim, me olhar no espelho, né, com uma fotinha lá, não achar que estou vendo um leão, é um gatinho ainda, está começando. E é assim mesmo. E aí todas essas coisas são desafiadoras. Mas, apesar de desafiador, a gente tem essa garantia, que é a graça de Deus sendo exalada desse texto aqui. Jesus fala assim, mas nessa ordem que eu estou dando para vocês não vão fazer ela sozinhos. Olha que interessante. Aqui que entra o caráter atemporal aqui do texto. O texto original é assim, eu vou estar sempre com vocês. Eu estarei sempre com vocês. Na verdade, o texto original traz, eu estou sempre com vocês. Presente. Eu estou presente com vocês o tempo todo. Algumas pessoas me procuram às vezes, né, e falam, cara, eu tenho tirado tempo para orar, eu tenho lido a Bíblia, eu jejuo,
eu não sei o quê, mas eu não sinto Jesus na minha vida. Aí eu pergunto assim, é mesmo? Você está fazendo discípulo? Porque se existe um lugar nas Escrituras que Jesus garante que Ele vai estar junto, é quando eu estiver fazendo discípulo. Você já pensou nisso? Eu não sei como você está sentindo Deus na sua vida, a presença de Jesus, caminhando com você. Mas se tem uma garantia que Ele dá, é que quando você começar a fazer discípulos, Ele vai estar nesse negócio aí junto. E aí a gente vai sentir. Tá vendo como é que é simples? E é assim mesmo. É maravilhoso participar disso na vida das pessoas. Ser agente, né, de Jesus na vida de pessoas. E aí isso aqui é muito prático. Vai sentir Jesus. E como que a gente então faz isso? Aí que entra a questão que eu falei aqui do método. Porque eu já participei de alguns palestras, treinamento para discipulado, li algumas coisas e tal. Muitas pessoas já conversaram comigo e a gente sempre chega nessa conclusão. Como é interessante a gente saber como, né, que é importante fazer isso. Mas como que a gente faz isso? Né? Como eu disse aqui, não tem como a gente, todo mundo agora, vamos implantar a cultura judaica, rabínica aqui, tá tudo certo. Não, isso é impossível, não tem como a gente fazer isso. Como que a gente começa? E aí, gente, a gente precisa, primeira coisa, não ter pé atrás com métodos. Né? Tem pessoas que são assim, odeio método, metodologia. Cara, não tem como, Jesus trabalhou no método. Era um método rabínico, mas era um método. Então, assim, o que a gente não pode fazer é achar que o método por si só, ele é transformador, e ele é engessado, não pode ser flexível. Aí está errado. Agora, a gente pode e deve lidar com métodos, sim? Sendo críticos e tudo mais. E aí a gente tem aqui um método, tá? Que a gente vai mostrar para vocês. Como eu disse, algumas pessoas que estão aqui já estão vivenciando esse método há 2 anos já, né? E tem sido maravilhoso isso. Ele sempre estará em processo de transformação, ok? Mas a gente vai apresentar aqui um método que a gente tem aplicado aqui, né, para alguns já membros da nossa comunidade. Tá? Então, primeiramente eu quero conceituar o que a gente está falando de discipulado. Tá? O conceito que a gente está trazendo aqui é de um processo contínuo da caminhada cristã, que visa a transformação de uma vida sustentada pelo pecado a uma vida regenerada em Jesus, em total submissão ao seu reinado. Isso que é importante. Você não gravou nada? Grava isso aqui, essa última frase. De quando a quando? Vai do encontro e recebimento do Evangelho à restauração plena em Jesus. Matou a charada? Ou seja, enquanto você viver, você está em processo de discipulado. Isso aqui é o nosso conceito. E aí o que a gente faz? A gente aplica um método, né, para a gente tentar se aproximar disso aqui, né, disso que a gente falou aqui até então. Eu queria começar trazendo o lado negativo do que ele pode se tornar. Tá? Então, o que você não deve enxergar o discipulado, esse método, então, como, primeiro, mais um programa. Por quê? Porque aí vai entrar de novo uma questão assim, de você falar assim, então, no culto de oração eu vou, mas no discipulado eu não vou. Entendeu? Eu vou no pequeno grupo, mas nisso aqui eu não vou. Não pode ser visto assim, porque senão a gente vai cair no erro de novo, de jogar tudo fora, o que Jesus mandou a gente fazer. Tá? Então não é mais um programa, é um estilo de vida que vai ser transformado. Okay? E não é nada novo. Então, não é nada novo. É um negócio que a gente precisa colocar em prática. Tá? Outra questão. Cara, hoje eu estou ficando. Meu óculos está fraco. Você estava conseguindo ler lá? Lá? Tá. Então, vamos lá. Não é uma técnica. Importante isso. Não é uma técnica. Não é uma forma mágica. Tá? Que então a parte. Descobrimos a luz aí. O negócio é esse, é por isso que minha vida está uma bagunça, tal. Por isso a igreja está uma bagunça, porque não tem. Não é esse negócio. Como eu disse, isso tem que ser estilo de vida.
Tá? E isso não alcança êxito por si só. Okay? Aí entra todas as outras questões que a gente trabalha que são extremamente importantes. Né? Os nossos cursos de celebração, os nossos pequenos grupos e as atividades que você tem na sua comunidade. Okay? Então não é por si só. E aí justamente entra essa outra questão. Ele não vai substituir os cultos ou as programações que existem na sua igreja, né? Ou na nossa comunidade aqui, porque também isso pode começar a acontecer. Né? Não, mas eu já estou lá no discipulado, né? Eu vou lá em encontro toda semana com o Gustavo lá e tal. Não preciso ir lá domingo ouvir o Ricardo, o Pedro, né? Ninguém falando, está tudo certo. Não, não é. Esse negócio tem que estar muito bem encaixadinho, entendeu? Porque infelizmente isso tende também aí por esse lado. A gente vai ver aqui alguns antídotos para isso não acontecer. Então, dentre algumas coisas, essas questões são importantes de serem entendidas por nós. Então, vamos para o lado positivo. Como ele deve ser visto, então? Né? Como esse método deve ser visto? Ele deve ser visto, primeiramente, como um método invasivo. Então, você pode, mas isso é positivo? É positivo. Dentro da perspectiva cristã, é positivo. Né? Invasivo no sentido de que, olha, vai invadir áreas da nossa vida, né, que outros métodos que a gente utiliza, né, na igreja e tal, muitas vezes ficam lá no porão da nossa alma. Né? O processo discipulado, ele entra justamente como sendo esse meio onde questões profundas e tal começam a ser tratadas e trabalhadas. Então, é um método invasivo. É um método que deve ser visto como um antídoto contra uma vida religiosa, uma vida de religiosidade. Por quê? Porque nos impulsiona vamos voltar lá em Mateus 28, a vivenciar o discipulado da minha vida, querer fazer isso por outras pessoas. E aí, isso exclui a nossa vida de religiosidade. Isso exclui. A gente começa a tornar um negócio dinâmico. Outro ponto, é um promotor de companheirismo. Gente, aí eu quero dar uma ênfase aqui na nossa cultura local, aqui, estado de São Paulo. Eu sou do estado do Rio, lá também é outro extremo às vezes, a galera espalhafatosa demais. Por isso que Deus me trouxe para cá, para me discipular, não, o equilíbrio, tem que ser equilibrado e tal. Mas, gente, as pessoas estão carentes de companheirismo. Aqui na nossa região, falando de forma específica, as pessoas estão carentes de companheirismo. As pessoas não estão satisfeitas em vir domingo após domingo na igreja, cantar louvores, ouvir pregação, tal, cumprimentar um ao outro e ir embora. Isso não está sendo suficiente para suprir a carência de companheirismo das pessoas. Não está. E aí, isso que a gente está trazendo aqui, ele é um promotor de companheirismo. Por quê? Porque ele coloca pessoas na minha vida para caminhar comigo de forma íntima, em amizade, em companheirismo. Outro ponto, é um promotor de aprofundamento da vida cristã. Estava conversando com o Gustavo ali atrás, cara, não dá para a gente viver isso de domingo a domingo, dominicalmente. Não dá. A gente precisa estar em contato com isso, com a realidade do cristianismo, da vida de Jesus, o tempo todo. E o discipulado aprofunda a nossa vida cristã, inclusive em conhecimento, que a gente vai ver aqui que não é a principal área, mas inclusive também em conhecimento. Outro ponto, é essencial, aqui entra um ponto importantíssimo, tanto para novos convertidos, como para aqueles que nasceram na igreja, né, entre aspas aí. É importante para os dois grupos. A gente vai ver isso aqui agora de uma forma mais específica para os dois. Primeiro, para os novos convertidos. Eu gosto muito dessa fala aí do Curry. Ele fala, o novo convertido possui algumas características e existe um porquê de uma vida de discipulado para essas pessoas. E olha só as duas características que ele aborda. Primeiro, vulnerabilidade. Alguém que está novo na caminhada cristã é uma pessoa que experimenta uma característica vulnerável na sua vida muito forte, tanto para o positivo quanto para o negativo. Ele está vulnerável, né? Aí para o positivo, para receber ele quer na maioria das vezes tal, mas também ainda está tudo iniciando.
E aí a gente tem que entender, né, que existe um adversário. E o objetivo desse adversário é pegar esse filhinho aí novo na fé e matar ele, e roubar, e destruir isso que ele está vivenciando. E aí ele usa de estratégias para atacar, sabendo que um novo convertido experimenta uma fase vulnerável na sua vida. Experimenta mesmo. Então é importante a gente entender isso. Mas ao mesmo tempo também, por que é importante? Porque é um potencial de transformação. É um potencial de transformação. O tempo todo dia eu oro assim: Deus, faça ser como um novo convertido hoje. Querer o Senhor mais do que tudo. O Evangelho fez sentido hoje, sim, para mim. Então. E aí, a partir disso, né, pega uma pessoa que conhece o Evangelho, se rende a ela. Então, a mulher, o homem ficou alucinado: não, eu tenho que falar isso para o meu pai, para os meus amigos, eu tenho que viver isso no meu trabalho e tal. É um potencial de transformação. E aí, o aprofundamento da vida cristã, nesse processo aqui, cara, é maravilhoso a gente aproveitar disso, né? Só que, atenção aqui, enquanto a pessoa ainda é novo convertido, olha por que é importante. Enquanto isso ainda está na essência inicial, ela ainda carrega valores antigos do caráter em paralelo aos novos valores e ao novo caráter que está sendo impresso. O negócio está rolando, está ainda, né, em transformação, em processo. Se esse processo for interrompido ou mal conduzido, corre-se o risco da pessoa agasalhar uma mistura incompatível de ideias e valores no coração. E aí origina aí todo um secretismo, tudo complicado. Por isso que às vezes, né, a gente conhece pessoas, né, já convertidas há mais tempo, e fala: meu Deus, que dificuldade, vai entrar num processo aí. Por quê? Porque teve um processo de discipulado lá atrás que às vezes não tem nada a ver com o Evangelho, né? E aí a pessoa agasalha uma personalidade que não tem nada a ver com Jesus. Então a gente tem que ter muito cuidado quando nós nos responsabilizamos a ser esse agente de Jesus na vida de um novo convertido. Okay? Muito temor, muita caminhada de discipulado nossa, para isso se tornar prático e saudável na vida, né, desse novo filhinho, nova filhinha aí na fé. E para os cristãos maduros, né, algumas questões, ó. Por quê? Porque serve para descoberta e desenvolvimento de dons e talentos. Quantas pessoas a gente começa um processo de discipulado, né, de contato, de intimidade, e a pessoa é aquele crente de banco, né? Vem, senta no banco, vai embora e tal. E a gente começa a conhecer, a gente vê: pô, você canta bem, cara. Eu não, só canto no chuveiro. Não, rapaz, você canta bem, então vamos lá. Daqui a pouco o cara está aqui cantando louvor, ou servindo, ou cozinhando, ou enfim. Né? Então é importante para isso. É importante também para que não haja acomodação. E, gente, acomoda, vamos ser práticos. Acomoda. E eu vou voltar na última fala de Jesus lá. Entendeu? Em algum momento, quando eu não faço discípulo, um negócio acomoda. O negócio acomoda, vira mesmice. Por quê? Porque Jesus está falando assim: eu vou estar com vocês o tempo todo se esse processo estiver acontecendo. Esse versículo não é um versículo isolado de caminhão. Eu estou com vocês até o fim do tempo. Não, estou com vocês se vocês estiverem fazendo isso. E aí isso gera um processo dinâmico e interrompe a acomodação. Também serve para o desenvolvimento de uma mentalidade missional. Por quê? Porque tem a ver com o aprender a conviver com novos na fé. Entendeu? Já viu? Existem pessoas já mais maduras de igreja que detestam novos convertidos. Quer se isolar. Não, está iniciando. Nossa, eu sou melhor, né? O Ricardo falou aqui antes, tal. Isso é terrível. E aí, quando a gente começa a instalar essa cultura de discipulado na igreja como um todo, isso desperta também essa mentalidade missional. Eu começo a olhar para um novo convertido com amor, com alguém que eu quero caminhar junto. E eu quero fazer isso mais e mais e mais para mais pessoas ao meu redor. E aí, um último ponto, serve para tratar pecados. Pecados aqui, aquelas ações que estão em desacordo com essa nova vida de Jesus em mim e que muitas vezes faz parte
parte da minha estimação, viu? É bichinho de estimação, viu? Não, até aqui eu quero ir, mas daqui para lá deixa esse negócio comigo. Cara, numa vida dinâmica de discipulado, isso começa a não existir. Ou pelo menos isso começa a ser trabalhado. Porque a gente começa a compartilhar isso, e a vivenciar isso, e a falar sobre isso, e ser ajudado a respeito disso. A gente começa a ver que esse pecado de estimação não é só meu, né? Porque às vezes também entra nisso, tem crente que é maduro, não, mas é meu, não tem vergonha, ninguém vive isso. A gente vê que outras pessoas vivem, e quando a gente vê, a gente está sendo curado disso. Então, é importante para os dois grupos. Eu gosto muito dessa citação aqui, que tem muito a ver com crentes maduros, né? Olha só o que o Henry diz. Ele diz assim: o crescimento espiritual raramente resulta apenas da assimilação de informações. Eu acho essa fala dele sensacional. E olha só, ele continua: se não fosse assim, poderíamos ter transformado o mundo há muito tempo, pois já publicamos vários milhões de livros a respeito de conhecimento. A respeito de conhecimento. Mas assim como conhecer a Cristo requer relacionamento, o crescimento em Cristo também o requer. E um discipulador é aquele que melhor pode ajudar-nos nesse processo com o Senhor. Isso se deve ao fato de que a maioria das pessoas não precisa ter mais conhecimento. Olha só, não precisa ter mais conhecimento. O que de fato precisamos, ou o de que precisamos realmente, é deixar que outros nos conheçam. Não precisamos de mais regras para seguirmos. O que precisamos de fato é que alguém nos ajude a segui-las. Ajude nisso. Precisamos de alguém que acredite em nós, permaneça conosco, nos guie, represente Cristo para nós. Precisamos do apoio, da sabedoria, do exemplo e da força de um discipulador. Precisamos de um sorriso, de seus abraços, de sua repreensão, de suas lágrimas. Olha que legal essa citação dele. Essa aqui é a essência de tudo isso, né? Jesus, ao mesmo tempo que ele vinha com questões a serem transformadas, ele estava junto na participação, no processo de transformação. E por que esse negócio não funciona mais? A gente precisa entender que na prática a vida de Jesus é representada para mim e para você na vida uns dos outros, né? A gente vive uma utopia gospel de que não, eu vejo Jesus todo dia e tal, está comigo e tal, não sei o quê. Mas, cara, isso na prática não é assim. A vida de Jesus está no meu próximo. E é a partir dela, no meu próximo, que a minha vida vai começar também a ser transformada. Isso é vida em comunidade, é caminhar junto. É disso que a gente está precisando. Eu quero mostrar para vocês um exemplo aqui, ó. Essas duas senhoras, uma tem 80 e outra 70 e poucos. Eu dei um curso de discipulado uma vez nessa igreja. E essas duas senhoras estavam lá no curso, e vendo aquilo tudo e tal. E aí depois eu voltei, né, na igreja. E aí as duas vieram falar comigo. A gente queria dar um testemunho para você. Ah, é? Lembra aquele curso de discipulado que você deu? Sim, a gente participou e tal. E aí a moreninha aqui, né, ela falou assim: ó, eu nasci na igreja. Eu falei: cara, tem muito tempo. Nós nascemos na igreja. Nós nascemos na igreja. Mas olha só a fala dela que me chamou a atenção. Ela falou assim: depois que eu comecei um processo de discipulado, nós duas, eu descobri que eu conhecia Jesus muito pouco. Olha só, nasceu na igreja. E aí ela continuava, eu sentei, né, falei: não, me ensina esse negócio aí. Ela falou assim: a gente descobriu que a gente ajuda uma outra a vivenciar aquilo que foi nos ensinado a vida toda. A gente caminha junto. Olha que legal. Então é disso que a gente está falando. Como que a gente começa isso, né? Se você é de outra igreja, uma ação que é importante, eu digo até fundamental, porque a gente teve o erro de começar aqui sem isso, né? Que é a de montar uma coordenação para isso. A gente tem duas pessoas que estão aqui, não é uma coordenação, né? Sou como uma estrutura administrativa e tal. Não é nada disso. Pega duas pessoas, de preferência jovens lá nessa igreja, que os caras mexem no computador e tal, fala assim: ó, você vai coordenar o processo discipulado. Por que é importante? Hoje a gente tem um banco de dados aqui, assim, com quem está caminhando com quem, qual livro está, tal. Eu sei que o Wesley faz parte disso e a Camila, né?
Direto estou trocando mensagem com a Camila. Camila, e aí, fulano está sendo discipulado, tá? É verdade, deixa eu ver quem está comendo. E é assim o processo. Então é importante ter essa estrutura, porque senão se perde, entendeu? A gente fica perdido, daqui a pouco já não sabe mais que material está sendo trabalhado, enfim. E como que funciona a dinâmica do nosso encontro aqui? Ele funciona preferencialmente como um encontro semanal pré-agendado. Por que preferencialmente? Porque a gente tem práticas aqui de ser quinzenalmente, está tudo certo, mas semanal é legal, se você tiver como fazer isso. Os encontros, eles duram, nosso aqui, em média, 30 minutos a 1 hora, coisa rápida que a gente faz, de 30 minutos a 1 hora. E aí, um parênteses, para as mulheres, costuma demorar mais um pouquinho, né? Tá vendo? O dobro, top. Não, mas o que a gente vai só mostrar que dá para rolar voltando, gente. Apesar de eu ter que adaptar a minha agenda, mexer nela, ela está dentro de um todo, não vão ser utópicos aqui. Então, é importante você saber que, bom, infelizmente, não vai dar para você morar com a pessoa e tudo mais. Tá? Na glória vai ser assim. Vamos lá. Então, cada encontro, isso aqui é importante, deve ter no máximo 4 pessoas. Contando você aí que estiver discipulando. Você mais 3. Primeiro por causa do tempo. E segundo porque não dá conta. Não dá. Não querer ser como Jesus. Não vai conseguir. Não vai rolar com 12. Uma vez só, assim, isso é uma confusão. Então, a gente, aqui na nossa experiência, a gente tem visto que no máximo 3 pessoas. Porque senão vai ter que passar um dia inteiro para você conseguir. Legal? Então essa aqui é a dinâmica do nosso encontro. Qual é a estrutura dele? O que rola no nosso encontro? Como que a gente faz ele acontecer? São 4 partes que a gente tem. Um quebra-gelo, uma devocional, o nosso momento de prestação de contas e o momento de aconselhamento e oração final. Tá? O que é cada um? O nosso quebra-gelo aqui é um momento onde a gente respira. Eu tenho pessoas que eu caminho junto, que chega da faculdade lá, eu também chego do que eu estou fazendo aqui, a gente senta em alguma lanchonete. E aí já pensou, senta aí, abre a Bíblia e tal, não sei o quê. Vamos respirar. E aí a gente, é um quebra-gelo rápido, Como é que tá? Tranquilo? Como é que foi a viagem de lá para cá? Enfim, coisa rápida, mas é importante, prepara o terreno. Aí depois, a gente tem a nossa devocional. A nossa devocional, nós aqui a gente trabalha com livros, okay? com livros. Tem lá os capítulos, semanalmente ou quinzenalmente, a gente discute um pouquinho aquele capítulo, é o momento que a gente tem de devocional. Algo importante aqui, a devocional não é o momento de pregar, entendeu? Você que está discipulando, você não vai pregar para a pessoa, tá? Você vai ouvir o que ela tirou como lições, aprendizado ali do capítulo que ela leu, tal, tá bom? Não precisa você preparar um sermão para você ir lá para o seu discipulado, tá? É importante isso aqui. Outro ponto, prestação de contas. Esse é um momento, se a gente pode dizer que existe um momento mais importante dentro do processo de discipulado, é esse aqui, tá? Por quê? Como a gente leu anteriormente, a gente não está precisando de mais conhecimento apenas, tá? A gente precisa aprender a conviver com aquilo que a gente conhece, colocar aquilo em prática. E isso passa, dentro da caminhada cristã, por transformação do nosso caráter, Vem através de Jesus em nós, da vida dele em nós, e do auxílio de pessoas que representam a vida de Jesus para nós. E aí, nesse momento aqui, o nosso princípio, norteador, é o princípio de Tiago 5,16 lá, confessar os pecados uns para os outros para serem curados, tá? Não tem a ver com o sistema do catolicismo romano, de que alguém vai interceder pelo meu pecado. Não, alguém vai me ajudar a caminhar com ele, a conviver com ele, deixar ele no meio do caminho, a transformar meu caráter naquilo ali e tal. Ser curado, é esse o processo. E aí, dentro desse momento, eu tenho aqui, eu não estou mais colocando em slides, tá?
Mas a gente tem uma série de perguntas, de questões, que a gente trabalha inicialmente. Por que inicialmente? Porque depois isso vira dinâmico. Entendeu? Então eu não chego mais. Tem gente que eu já estou caminhando 2 anos. Eu não chego todo quarto, sei lá qual dia, e faço as perguntas assim, né, tintim por tintim. A pessoa já sabe, a gente já troca ideia sobre questões relacionadas à sua vida prática durante aquela semana, ou durante aqueles 15 dias, questões que envolvem seu relacionamento com o próximo, seu relacionamento em casa, no trabalho, honestidade, pornografia, tal. Questões que envolvem pecados, né, rebeliões nossas, né, e que são importantes serem tratadas, para serem curadas. Tá? Então esse é o princípio. E a gente tem também uma fala bem legal aqui do Charles Swindoll, que eu gosto muito dessa fala, para a minha vida. E ela é prática para mim. Olha só o que ele diz: demasiadas horas de independência conduzem facilmente à queda. E faz todo sentido. Quando a gente começa a viver independente, tal, ninguém mais tem nada a ver com a minha vida, eu não presto conta mais da minha vida para ninguém. Presta atenção no próximo passo que você vai dar, que pode ser um buraco. Pode ser um buraco. Então, esse é o nosso princípio aqui. Importante o seguinte: se o discípulo vai prestar contas a você, eu queria, essa questão da nomenclatura, gente, saibam lidar com isso, tá? Discípulo, discipulador, tal. Isso não tem a ver com hierarquia, eu sou melhor que ninguém. Não, a gente está usando aqui o princípio de Jesus, tá? E é importante a gente entender algumas questões aqui nesse processo, né? Esse processo é um processo extremamente íntimo, um processo extremamente íntimo. Eu vou falar coisas para alguém que é difícil para eu falar, até para mim mesmo. Então a gente precisa ouvir isso aqui e começar a discernir, pedir sabedoria de Deus, porque essa é uma questão íntima. Tá? Mas é importante que desde o início essas questões sejam esclarecidas com a pessoa que você está caminhando ali. Tá? Por exemplo, uma questão para nós aqui é extremamente importante é que algumas questões, e aí a gente deixa claro de início, elas, dependendo da necessidade, podem ser levadas ao conhecimento do pastor, por exemplo, para a gente sentar junto e conversar, né, trocar ideias junto e tudo mais. Tá? Então isso é importante. Você não vai ser uma muleta para alguém, tá? Porque não dá conta, você não tem as respostas para tudo. Tá? Então isso aqui é importante, só que é importante desde o início ficar claro. E a última parte é o aconselhamento e a oração. E aí aqui sim, a gente insere questões que nós observamos lá, né, na devocional, que a pessoa tirou do estudo dela. Olha, e aí a gente começa a inserir algumas questões e a gente termina com oração e tal. É isso que a gente faz, gente, de uma forma prática. Vou passar aqui algumas questões rápidas e importantes. Como executar bem a nossa missão? Primeiro, saber ouvir. Né? Saber ouvir. A gente aprende na escola a ler, a escrever, fazer tudo, mas ouvir ninguém ensina pra gente, né? E é um negócio difícil saber ouvir. A gente tem a mania de ouvir já falando, né? E aí a gente precisa saber ouvir, porque o processo de discipulado é isso, a pessoa quer falar, ela não fala domingo no culto, ela não fala muitas vezes no pequeno grupo, ela não fala, mas às vezes sozinho com você, ela vai falar, então você tem que saber ouvir, tá? É um tempo de ouvir. Aqui é legal aquela citação lá, né? Vou voltar aqui. É isso aqui. Ouvir significa compreender a maneira pela qual a outra pessoa está enxergando aquilo ali. Tá? Isso que é importante. Não queira já falar a sua maneira de enxergar. Primeiro você tem que ouvir a maneira dela. E o outro, cuidado para não pressupor que seus princípios fazem sentido automaticamente para outra pessoa. Não fazem. Não fazem. Não fazem. Isso é tempo. Então tem que ter cuidado. Por isso que a gente tem que aprender e saber ouvir muito bem. Outro ponto importante para a gente colocar e executar bem a missão: interceder. Você precisa aproximar-se de Deus a favor daquela pessoa que você está caminhando. Orar por ela. Aqui não é um método, um envolvimento, sei lá, como qualquer outro de ensino e aprendizado. Não é. Não é. Aqui é caminhada cristã.
é discipulado cristão. E aí tem a ver com, tudo a ver com Jesus. Pai, me ajuda lá agora nesse encontro, me dê sabedoria, discernimento. A gente precisa colocar isso em prática. Um parênteses aqui, a gente teve um acampamento agora, foi maravilhoso o nosso acampamento. E aí foi legal, quando a gente chegou ao fim, a gente estava conversando, né, algumas pessoas da liderança e tal, e eu achei interessante algumas colocações, e a maioria delas passava, cara, a gente gastou tempo orando, né? Pô, a gente orou, a gente teve uma maratona de oração por isso e tal. É um mistério, mas que é para a gente fazer. Então, gasta tempo orando pela pessoa que você está caminhando. Ore por ela, interceda em favor da vida dela. E uma terceira e última aqui, para você executar bem a missão. Preparar-se. Preparar-se. Ou não vai se encontrar com uma pessoa sem se preparar. Não vai. Sem se ter lido o material, se preparado, espiritualmente, fisicamente, intelectualmente. Porque senão não rola, não vai dar certo. Vai ficar um negócio horrível. Entendeu? Local ideal para você fazer isso. Seja criativo, ó. Peguei os dois. Faz no alto de uma montanha e tal. Estou zoando, brincadeira. Faz em qualquer lugar, gente. Não precisa ser aqui dentro da igreja, entendeu? Vai para o shopping, vai para um café, vai para casa, vai em qualquer lugar. Esse processo ele é dinâmico. Então seja criativo. Cuidado das mulheres de ir para o shopping. Próximo ponto aqui, ó. Regras indispensáveis. Primeira questão. O discipulador, o discípulo necessariamente deve ser do mesmo sexo. Você pode ler materiais que não levam isso aqui em consideração. Nós, particularmente, levamos isso em consideração muito. Entendeu? Porque não tem como eu falar de questões pessoais minhas, às vezes, com uma mulher. Então, assim, é complicado. Vai ser questão de intimidade. Então, mulher procura uma mulher, homem procura um homem. Questões referentes à faixa etária deve ser maleável e relativo, porque isso tem a ver com um amadurecimento cristão e não biológico, tá? Então, não necessariamente alguém mais novo tem que ser menos experiente na caminhada cristã do que alguém mais velho. Então, isso aqui deve ser flexível. A pessoa deve se cobrar assiduidade nas programações da igreja, justamente para não cair naquele perigo lá atrás de substituir. Entendeu? Então, na medida do possível, a gente deve direcionar para essa questão aqui. Ponto importante, ó. Uma pessoa pode estar vivendo deliberadamente em pecado e ainda assim entrar no processo de discipulado. Mas, caso não demonstre um coração ensinável e desejo de mudança, o discipulado deve ser interrompido, porque senão não tem sentido. Entendeu? A pessoa não quer mudar. A pessoa, para ela está tudo certo, aquilo ali que ela tem, tudo certo. E aí, na minha opinião, eu falar, cara, procura um terapeuta, sei lá. Não dá para ficar, porque senão a gente vai passar a ser conivente com aquilo. Né? Por exemplo, o cara está traindo a esposa. Novo convertido, sei lá, traindo a esposa. Aí, cara, caí essa semana e tal, não sei o quê. E aí vem semana que vem a mesma coisa. E na outra, cara, estou com minha amante lá e tal. E aí a gente, beleza, tudo certo, vou orar para isso mudar, mas está tudo certo. Não está tudo certo. A pessoa não quer. Ou então o cara fala, mas eu amo e tal. Meu irmão, apresenta o evangelho de novo pro cara e fala, eu vou orar por você. Entendeu? Mas não dá para ficar caminhando. É complicado isso, tá? Isso traz desdobramentos, tá? Se continua. Eu sei de casos terríveis de pessoas que continuaram caminhando, a pessoa não queria mudar, a pessoa não queria transformar, continuaram aí lá na frente, consequências terríveis, não apenas para os dois, mas para a comunidade como um todo. Então isso aqui é importante. Outro ponto, nenhum outro material deve ser usado além do proposto pela liderança. Fala. Ligando à primeira parte do que a gente deu, se o cara não quer mudança, não quer transformação, é indício que ele não é discípulo. Sim. Né? O caráter do discípulo é aquele que a gente apresentou. Ele vai chorar, vai lamentar, ele vai. Né? Aquelas realidades lá. Exatamente. Então
isso é só para tranquilizar, assim, poxa, eu estou julgando, cara, eu posso estar julgando. Tem até um ponto que eu... A minha, evangelizar de novo, mas você não dá para estar de fato dentro do processo de discipulado. Bom, daqui a pouco eu vou apresentar isso ali na pergunta de como é feito quando o discípulo não reage dentro do esperado. Né? E a gente entra aí um pouquinho nessa questão. Vamos lá. Deve-se orientar o discípulo que o mesmo se torne membro da comunidade, caso ainda não seja. O ponto anterior você não explicou. Qual? Do material. Ah, tá. Mas já vou deixar aqui. O do material é o seguinte. Acabou. Valeu. Por que é importante? A gente tem um material que a gente escolhe, né? No nosso caso aqui, eu, o Ricardo, a gente tem as pessoas orientam, a gente escolhe o material. Esse é o material que faz parte do nosso currículo de discipulado. Por que é uma regra indispensável você não utilizar nenhum outro material proposto pela liderança? Então, um parênteses. Isso não quer dizer que você não pode ter lido um bom livro e tal, e aí você vai chegar e vai submeter isso à liderança, ao pastor. Olha, pô, li esse livro muito bom, tem tudo a ver com a vida da pessoa que eu estou. Ok, manda ver, é isso. Mas é importante ter essa estrutura, porque também pode ser muito positivo, mas pode ser muito negativo. Entendeu? A gente perde o controle, a gente não sabe mais o que está rolando na comunidade. Cada um está lendo um autor X que não tem nada a ver com o que... Então, assim, é importante essa questão do material. Tá? A questão de se tornar membro da comunidade, né, tem a ver também com essa perspectiva, a ideia, né, que faz parte da importância de ser parte de uma comunidade. Tá? Lá o que o autor da carta aos Hebreus diz, mas é bom que você participe em comunidade, né, viva em comunidade e tal. Então é nesse processo, okay? É nesse processo. Uma outra parte, faltas e atrasos sem justificativos não devem ser tolerados. Vão levar da nossa agenda, está tudo muito corrido. Entendeu? Aí a gente começa a faltar e tal, não sei o quê. Cara, tem um monte de gente para entrar no processo. Entendeu? Então tem que ser conversado, é óbvio, mas também tem que ser, algumas coisas têm que ser rígidas, né, em relação a isso. O discipulado não resolve, o último passo aqui de regras, o discipulador não resolve os problemas do discípulo, nem toma decisões por ele. Isso aqui é muito importante, gente. Mais uma vez, eu tenho experiência de ter visto, graças a Deus isso não aconteceu comigo, de ver algo acontecer com um amigo meu, um pastor inclusive, terrível, porque tomou decisões pela pessoa. A gente pode orientar, a gente está caminhando junto, mas a decisão é da pessoa. Não é, entendeu? Não é um negócio assim que a gente vai ficar... Por quê? Tem que ter cuidado para não virar guru das pessoas, porque senão vira guru mesmo. A pessoa liga, nossa, tem uma camisa aqui vermelha e um azul, qual que eu levo? Irmão, está ficando comigo, vira, pergunta a esposa, ora, sei lá, faz qualquer coisa. Então isso que é importante, gente, não é para tomar decisão, beleza? Como deve ser feita a escolha, né? Entre, tá bom, eu quero entrar nesse processo, como que eu começo isso? A gente tem como princípio, isso aqui também é flexível, que é interessante você se sentir confortável com alguém. Você procurar alguém, poxa, posso caminhar com você? Vamos caminhar junto e tal. Isso aqui é muito dinâmico, tá? Muito natural, mas ora para que Deus coloque pessoas na sua vida para você poder caminhar. Aí aqui entra lá a questão, o que fazer quando o discípulo não reage dentro do esperado? Né? Então você está fazendo de tudo e tal, o negócio não anda, o caráter de Jesus não está fluindo da vida da pessoa e tal. Então a primeira questão é discernir, isso vem através de oração, de conversa, até mesmo direta, de conversa direta, se realmente houve conversão. Se realmente a pessoa se rendeu ao Evangelho. Porque se ela não se rendeu ao Evangelho, é como querer que um morto viva. É como querer que um morto respire. Não vai. E na linguagem bíblica, inclusive, é assim. Né? É um nascimento. É uma nova vida que vai rolar. Okay? Então, ore por isso. E a outra questão é aprofundar mais o relacionamento. Às vezes a gente precisa, e acontece isso. Às vezes precisa de um aprofundamento relacional. Tá? Uma pergunta que surgiu no último treinamento, acho que foi por você, cara.
Tá vendo? Incluído nesse aí. Quando esse processo termina? Essa é uma boa pergunta. Quando termina esse processo? Eu queria explicar aqui o seguinte. Primeiramente, a gente precisa entender de que processo a gente está falando. É o processo do método ou é o processo do discipulado? Da vida em transformação. Então, são duas questões diferentes, entendeu? Primeiro eu preciso entender, estou falando desse método aí, ou da minha vida. Se eu estou falando da minha vida em discipulado, a resposta é nunca. Ou melhor, quando Jesus te restaurar plenamente. Aí sim. Agora, no método, a gente aqui já tem, e aí tem acontecido até naturalmente, né? O método, assim, cotidiano e tudo mais, às vezes ele tem a tendência de diminuir. Por quê? Chegam novas pessoas, a demanda de outras pessoas aumenta e tal. Só que aí o que é importante? É importante que exista um processo de mentoria aqui. Um processo onde eu sei, eu posso não me encontrar com o Ricardo toda semana, estudar e tal, mas eu estou sempre que possível em contato. Surgiu alguma demanda na minha vida, eu entro em contato, a gente sai junto e tal. Eu tenho uma pessoa assim também, além do Ricardo até aqui, me discipulou muito tempo, a gente mora longe, mas quase que mensalmente, eu acho que mensalmente a gente está em contato, a gente está trocando ideia, eu peço opiniões e tal. Então aí estabelece um processo de mentoria. Vínculo. Exato, você nunca vai perder aquele vínculo. Então o importante é isso, o vínculo não pode ser perdido. Tá? O cotidiano, tal, naturalmente ele pode acontecer de, ou não também. Tem pessoas que passam a vida toda nesse processo. Tá? Mas é importante isso aqui, é discernir isso. O método pode mudar. Agora, a essência não pode mudar. E isso forma, né? Exato, não tem um diploma. Né? Agora eu sou discípulo, pronto. Aí pega mata, então vai para a glória. Ok, gente? Esse é um dos nossos materiais, né? A gente já tem outros, mas um dos nossos livros que a gente tem trabalhado aqui. E aí é o recadinho lá, ó, dos discípulos lá, de Jesus. Né? Ao sair daqui, enquanto vive, façam discípulos. Né? Essa é a ordem. Façam discípulos. Participe disso na sua vida e na vida de alguém. Jesus vai estar caminhando perto, do lado, com a gente. Amém? Flavinha. Eu tenho 3 perguntas. Fala aí. Uma é a questão. Vou começar pela mais fácil, deixar mais difícil no final. Uma é a questão do discipulado entre amigos. Achei muito legal a história das 2 senhoras, né? Então, quando a gente fala de discipulado imediato, a gente já remete à questão do novo convertido, ou, por exemplo, de um adolescente, de um jovem, né? Como seria essa vivência, por exemplo, de uma amiga minha, né? Uma amiga da mesma idade, não sei, né? Mas na mesma caminhada aí, trajetórias diferentes, mas mais ou menos o mesmo nível de maturidade, mas que a gente troca isso como experiência. Como que você vê isso? Né? De repente um grupo aí de 2, 3 amigas, mas que não tem, eu sou a discipuladora. Sim. E ela é minha discípula. Às vezes é uma questão de amizade mesmo, mas para que não fique só aquela coisa do grupão, de ter a questão da amizade mais próxima. Eu acho que isso aí acontece naturalmente, assim, né? Essa perspectiva. Às vezes vai acontecer de você procurar alguém formalmente, isso acontecer, mas às vezes isso já está acontecendo naturalmente na sua vida, né? E acontece muito quando há amizade e tudo mais. O que a gente orienta é que tente de alguma forma formalizar algumas questões que são importantes para que seja de fato um momento ali onde eu estou falando das minhas questões, dos meus problemas, quero ser ajudado e tal, e não apenas um bate-papo, entendeu? Uma conversa entre amigos. Eu acho que isso é importante ter. Realmente, essa ideia de é natural. Eu discipulo o Gustavo e ele me discipula. Está tudo certo, entendeu? Não é hierarquia, mais uma vez. Mas é importante que, na medida do possível, tente-se formalizar um momento para isso. Intencionalidade. Isso, boa palavra. A intenção. A gente está indo agora lá tomar um café com a intenção disso. Isso até acontece quando eu estou no churrasco e tal.
Mas também pode passar dias, meses sem acontecer, entendeu? Então, quando eu formalizo isso, quando eu tenho a intenção disso, num dia da semana ou a cada 15 dias, faz diferença, entendeu? Uma outra coisa que eu ia perguntar, assim, talvez ficaria para outro momento, outro estudo nosso, mas essa diferença entre discipulado e mentoria, né? Acho que é... Isso aí vai ter que ser um outro dia de treinamento nosso. Tá, e a outra coisa, aí que eu fiquei um pouquinho em dúvida, essa questão do deixar o discipulado, né? Foi uma dúvida assim que, às vezes a gente começa a acompanhar, a caminhar com alguém que está se tornando um discípulo de Cristo, está num processo de conversão, talvez está se apropriando ainda né, de todos os valores que o Ricardo falou, das bem-aventuranças, né, da humildade, enfim. E muitas vezes isso ainda não está desenhado por essa pessoa, né? Está em construção. E aí é lógico que ela vai ter muitas lutas. Eu acho que tem um processo discipulado que é terrível, difícil. Às vezes a questão pode ser de adultério, pode ser de droga, pode ser de caráter, pode ser, enfim, questões sérias, né? Nessas, eu fiquei um pouco em dúvida nisso. Em vez de repente, tomar uma decisão por deixar o processo discipulado, de repente, assim, que eu peço uma ajuda para a Marina. Poxa, Marina, eu estou ali, né, conversando com aquela moça e tal, e tá difícil, eu acho que não tá andando, mas antes de eu tomar uma vez, ela não é discípula de Jesus, ela não quer nada com nada. Ela pode até não querer nada com nada, mas antes disso, não sei, eu fiquei um pouco insegura nisso, em que momento falar, ela não quer nada com nada, sabe? Não sei. A primeira questão, nesse caso aí, é de colocar alguém a par disso. Acho que isso é importantíssimo. Porque realmente acontece, principalmente para nós convertidos. Como foi falado aqui durante toda a manhã. O caráter de Jesus, ele é processual na vida da pessoa. E inicialmente isso pode acontecer. Vamos trazer um vício, por exemplo. Né? Pode acontecer. E aí o cara não quer deixar aquele vício. Só que a gente consegue perceber, a gente precisa ser prático aqui. Eu consigo perceber na minha vida quando eu não quero deixar algo. E a gente consegue perceber isso. Racionaliza. Exato. Nas conversas, no dia a dia, a gente vai, na intimidade, a gente vai conseguir perceber. Ao ponto da pessoa até mesmo, isso já aconteceu comigo. A pessoa falar, cara, eu tenho isso, mas eu não quero deixar. Não quero deixar de viver assim. Posso ler um texto aqui? Pode, só para a gente fechar. Isso tem a ver com isso aí, diz assim: se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou publicano. Então é o próprio Jesus falando quando alguém tem alguma questão sobre discipulado, tem uma dificuldade de estar tratando, ele ir tratar um com o outro lado e se chamar outras pessoas para participar. Eu acho muito importante nesse processo inicial ter alguém participando disso, entendeu? Porque, aí mais uma vez, porque senão, lá na frente isso pode trazer consequências terríveis, entendeu? Terríveis, ao ponto assim, exato, eu citei o exemplo, não só para a pessoa, mas eu citei o exemplo aqui, não vou citar nomes, logicamente, está sendo filmado, mas foi um exemplo de uma questão de adultério. E a pessoa ficou caminhando com aquilo, foi descoberto. Então, quem estava discipulando não colocou ninguém a par disso, não chamou ninguém para conversar junto, né? Aí foi descoberto. Aí foi terrível, trágico, porque aí a esposa sabia que o cara sabia disso há muito tempo. O discipulador sabia, a esposa de quem estava, né, adulterando, sabia que o cara estava junto há muito tempo nisso, e o cara era pastor. Conivência. Foi trágico, a família toda, enfim, foi trágico isso. Então, assim, primeira coisa, se observar isso, é colocar alguém a par disso, chamar para estar junto. E aí, orar muito, porque vai observar. E a pessoa até fala às vezes. E aí tem que ter cuidado, o nosso amor, né, tem que ter cuidado nessa linha aí. Porque até quando eu estou deixando de ser de fato alguém, né, que está caminhando junto ou alguém que está sendo conivente.
Então isso tem que ser... Cara, você ia falar. Então, Pedro, porque para mim ficou meio que sem amarrar, até pegando o gancho dela que você está falando, e o que ele disse ali, é assim, primeiro, né, quando uma comunidade se propõe a ter esse processo, tem uma metodologia. Porque para mim ficou meio que vago assim, eu me converti, agora eu quero sair discipulando. Eu acho que não é por aí. Primeiro você tem que estar preparado e você tem que ter um caminhar. Então aí acho que pegando o gancho do que vocês fazem no Mosaico, né, você tem aí pessoas que discipulam alguns adolescentes. Não é isso que acontece, vocês têm aí o processo. Que aí alguém tem um grupo que monitora e tal. Então, eu acho que a igreja, a comunidade, a direção da igreja, o discipulado ele não acontece vagamente dentro de uma... A não ser que você tenha uma maturidade e você quer caminhar com alguém. Porque senão cai nessas questões aí de se perder nesse processo. Então, eu acho que, para mim, tem que... A gente tem um slide, está aqui no meu texto. Eu cortei alguns slides. A gente tem um slide que a pergunta é: como alguém está apto a discipular? Tá? E aí a gente trabalha algumas questões. Primeiro, isso tem que ser uma regra. A pessoa tem que estar sendo discipulado. Chega aqui na igreja, eu quero começar a caminhar. Aí a gente tem algumas questões. Segundo, no nosso caso, tem que fazer o treinamento. Exatamente. Tem isso, aqui a gente tem isso. Tá? E terceiro, aqui tem que pelo menos passar pelo primeiro módulo, pelo primeiro livro. Exatamente. Então a gente tem isso, esse encaixe aqui. Tem que ser membro da igreja, exatamente. Então a gente tem esses. Foi o slide que eu não poderia ter tirado. Mas isso está amarradinho aí. Legal. Boa palavra. Deixa eu só fazer duas colocações. A gente vai sair para o almoço. Eu acho que elas vão contribuir aí. Primeiro, aquela distinção que o Pedro, achei que ele fez muito bem aqui, com relação, quando termina, né? Nós estamos falando do movimento ou nós estamos falando do método. Né? O movimento não termina nunca. O método, ele pode ter um início, enquanto o método tem um fim. O fim, na verdade, é uma transformação, porque você continua sendo, por causa do movimento, um discípulo e discipulado. Só que você tem uma nova dinâmica, às vezes, do discipulado. Né? De repente, não é mais esse encontro diário, você já amadureceu, mas você continua tendo os cultos, você tem um pequeno grupo, você tem, né, a mentoria, né, que já é um discipulado assim, que é viável para uma maturidade espiritual um pouco maior. Né? Então, se a gente colocar o método dentro do movimento de discipulado, a gente vai entender assim, todos nós estamos num processo de discipulado. Nunca para. E quando começa? Quando a pessoa se converte. Entendeu? Todo mundo tem um nível de discipulado aonde você pode ser discipulador. Um recém-convertido, quando chega para mim e fala assim, um tempo atrás o Wesley perguntou assim, fulano de tal, pode discipular? Né? Um menino tinha desconvertido e tal. Eu falei, pode. Ele falou, mas ele tem pouco tempo de convertido e tudo mais, como é que ele pode? O discipulado que ele vai fazer começa com ele testemunhando para os outros do evangelho da vida dele. O que Deus fez na vida dele. Ele não vai fazer mais nada, porque ele não sabe mais nada. Mas a experiência com a conversão ele já tem. Então, como é que começa o discipulado para a gente que acabou de se converter? Testemunhando para os outros do que Jesus fez na vida dele. Lembra do Gadareno? Jesus falou para ele, volte para sua casa e conte para os outros o que o Senhor fez por você. Ele não mandou ensinar mais nada, porque o cara não tinha condição nenhuma de fazer. Mas ele tinha condição de contar para os outros o que Jesus fez na vida dele. Então, o processo discipulado começa com Jesus dizendo, ide pregar o Evangelho. Às vezes a pessoa não tem condição de ensinar mais nada, ela não vai falar mais nada, porque ela não aprendeu mais nada. Mas o discipulado dela, né, que ela está fazendo com o outro, ela é testemunhar para as pessoas do que Deus fez na vida dela. Entendeu? A gente já tem que ver isso também como discipulado. Por quê? Porque senão fica aparecendo a questão das etapas que o Pedro falou, fica parecendo que
discipulado, ou você ser discipulado, ou você ser discipulador, na verdade é um status, né? E não é isso. Nós estamos dentro de um processo, isso começa aqui e vai chegar em outros níveis, né? Mas, enquanto movimento, tudo é discipulado, né? Porque discipulado é o estilo de vida de Jesus, né? A outra coisa que eu queria colocar é com relação à pergunta da Flavinha. Eu confesso que eu também sempre tenho essa grande dificuldade, assim, né? De desistir das pessoas, né? Quando é hora de desistir, né? Da pessoa. Mas aí, olhando para Jesus, a gente percebe que às vezes Jesus, ele era firme, assim, né? Por exemplo, em Lucas, tem uma hora que ele reúne os discípulos, ele fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu mando? Tá? Então, eu acho que tem hora dentro desse processo que a gente tem que ter uma conversa mais séria com a pessoa. Né? Você fala, escuta, como é que é? Porque às vezes, o que acontece? Às vezes, a pessoa ela realmente não está interessada no que o discipulado propõe, no que Jesus propõe, no que o reino propõe. Mas ela está interessada em ter um tempo onde ela vai ter alguém com quem ela vai poder ficar se abrindo e falando. E aí eu concordo com o Pedro, procuro um psicólogo, porque a proposta não é essa, entendeu? Embora a gente faça isso, embora a gente ouça e tudo mais, mas a proposta do discipulado não é uma proposta de psicólogo, psicoterapêutica, não é isso. Embora envolva uma pequena parte disso. Ele é terapêutico. Ela é terapêutica, mas ele tem uma outra objetividade, que é ver sim a vida do reino de Deus ser construída em você, ser formado em você. Então, a gente precisa de discernimento espiritual. Eu acho que essa é a palavra aqui, para chegar nessas decisões. A gente precisa de discernimento espiritual. Vai ter situações em que a gente vai dizer, não, eu vou continuar. Eu tenho um casal, por exemplo, que hoje o cara de outra igreja, que eu plantei, pastorei, eles são hoje líderes na igreja, o cara é presbítero e tudo mais, mas, pô, só eu, assuntos de Deus, sabendo o quanto nós gastamos de tempo com esses. Meia-noite, os filhos ligavam em casa, porque estava querendo separar, porque o cara tinha de novo feito isso. E a gente orava por eles, e a gente sentia, não, a gente não deve abrir mão, a gente não deve desistir. E a gente não desistiu, a gente investiu, a gente foi. Nossa, o casal deu um trabalho danado para a gente. Mas terminou sendo uma grande bênção. Uma grande bênção. Hoje nós temos uma relação mais de mentoria com eles, até hoje. Até hoje eles ligam para a gente de vez em quando, eles querem marcar, sair com a gente, conversar, falar como é que está a vida deles e etc e tal. Esse é um casal, por exemplo, que se nas primeiras situações que a gente teve, repetitivas, a gente tivesse desistido, a gente teria errado. Né? Com a graça de Deus, nós recebemos de Deus discernimento e tal. Né? Por quê? Porque ele errava, aí o problema era mais do cara, né? Ela também tinha os dela, mas era mais dele. Ele errava, mas assim, toda vez que a gente estava junto, a gente via, sabe o que eu falei lá, do chorar, né? A gente realmente via que ele estava chorando o erro dele. Né? Ele estava falando, não é isso, não era assim. E a gente via a sinceridade nele. E aí, a ação que fluía era misericórdia. Né? Então, hoje eles continuam tendo as lutas deles, problemas, mas pensam, discipulam muitas pessoas hoje, são líderes na comunidade que eles estão, né, e tudo mais. Então, eu acho que a palavra-chave que a gente tem aqui é discernimento. A gente precisa pedir para Deus discernimento espiritual para a gente tomar essas decisões. A gente realmente não deve desistir só porque a pessoa falhou 2, 3 ou 4 vezes na mesma coisa em seguida. A gente precisa de discernimento. Tá? Às vezes, a gente vai chegar à conclusão, né? E mesmo assim, em última instância, a desistência é em última instância. Antes disso, passa por todas essas fases. Vamos procurar alguém com quem a gente possa dividir aquilo que a gente está ouvindo da pessoa, porque veja só, tudo isso é critério para você decidir se você vai abrir mão ou não. O cara vem para você e confessa de novo o pecado que ele cometeu. Aí você fala para ele assim, olha, já é a terceira vez que esse negócio está acontecendo. Então, a gente vai ter que sentar junto com o pastor, ou então nós vamos ter que chamar um presbítero, um outro irmão, para a gente tratar isso junto. Aí o cara fala para você, não, de jeito nenhum, eu não quero. Pô, para mim já é um indício que o cara não está querendo, entendeu? Agora ele fala, não,
Pô, será que é assim mesmo? Não, tem que ser, não tem jeito, porque senão a gente não vai ter como lutar com isso aí. Não, então vamos fazer. Que é o texto que o Toninho olhou. É uma demonstração de que realmente a pessoa está afim, ela está querendo ler. É uma luta mesmo que ela está tendo, né? Não é uma desculpa. É uma luta que ela está tendo. Né? Então tem vários elementos aí que a gente precisa considerar. Ok? Vamos orar e vamos descer? O almoço vai ser lá embaixo, tá bom? Vamos ficar em pé, a gente já ora e vamos para lá. Ah, por favor. Cadê o Toninho? Ô Toninho, ó, você faz o acerto, por favor, com o Toninho, tá? R$20, procura o Toninho e faz o acerto com ele. Agora não é esse Toninho aqui, é aquele Toninho lá. Né? É 2 Toninhos aqui também. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pelo alimento, Senhor, que nós vamos ter agora, obrigado pela vida da Thaís, o Senhor e do pessoal que ajudou na preparação desse alimento, e obrigado porque a gente podia comer em qualquer lugar, mas a gente tem a oportunidade de comer junto, e isso é uma bênção do teu reino para a gente, porque a gente tem a oportunidade de ter comunhão e intimidade uns com os outros também. E aqueles que não vão ficar com a gente, que vão retornar, que o Senhor leve sobre a tua proteção, e aqueles que estão vindo para cá para a tarde, que o Senhor também traga debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza?